Allan Kardec, na Revista Espírita Jornal de Estudos Psicológicos, de novembro de 1859, vai fazer uma excelente reflexão. Devemos publicar tudo quanto os espíritos dizem? E aí, é claro, ele vai aprofundar o raciocínio. Esta pergunta nos foi dirigida por um dos nossos correspondentes. Respondemo-la da maneira seguinte. Seria bom publicar tudo quanto dizem e pensam os homens? Quem quer que possua uma noção do Espiritismo, por superficial que seja, sabe que o mundo invisível é composto de todos aqueles que deixaram na Terra o envoltório visível. Despojando-se, porém, do homem carnal, nem todos se revestiram, por isso mesmo, da túnica dos anjos. Há, portanto, espíritos de todos os graus de conhecimento e de ignorância, de moralidade e de imoralidade. Eis o que não devemos perder de vista. Não esqueçamos que entre os espíritos, assim como na Terra, há seres levianos, desatentos e brincalhões, falsos sábios, vãos e orgulhosos de um saber incompleto, hipócritas, malévolos e, o que nos pareceria inexplicável, se de algum modo não conhecêssemos a fisiologia deste mundo, assensuais, vilões e devassos que se arrastam na lama. Ao lado desses, assim como na Terra, há seres bons, humanos, benevolentes, esclarecidos e dotados de sublimes virtudes. Como, entretanto, o nosso mundo não está na primeira nem na última posição, embora mais vizinho da última que da primeira, disso resulta que o mundo dos espíritos abrange seres mais avançados intelectual e moralmente do que os nossos homens mais esclarecidos, e outros que estão em situação inferior à dos homens mais inferiores. De acordo com o caráter e a elevação dos espíritos, as comunicações poderão ser levianas, triviais, grosseiras e até mesmo obscenas, ou marcadas pela elevação intelectual, pela sabedoria e pela sublimidade. Eles se revelam por sua própria linguagem. Daí a necessidade de não aceitar cegamente tudo quanto vem do mundo oculto e de tudo submeter a um severo controle. Com as comunicações de certos espíritos, do mesmo modo que com os discursos de certos homens, poder-se-ia fazer uma coletânea muito pouco edificante. O mal está em apresentar como sérias coisas que chocam o bom senso, a razão ou as conveniências. Neste caso, o perigo é maior do que se pensa. Há uma coisa ainda mais prejudicial ao espiritismo do que os ataques apaixonados de seus inimigos. É o que publicam em seu nome seus pretensos adeptos. Certas publicações são realmente lamentáveis, porque não podem dar do espiritismo senão uma ideia falsa e expô-lo ao ridículo. Haverá algum meio de se remediar esse inconveniente que nos parece um dos maiores escolhos da doutrina?
Para começar, eu diria que não há uma única ideia, sobretudo quando tem certa importância, que não encontre obstáculos. O próprio cristianismo não foi ferido na pessoa de seu chefe, tratado como um impostor, e na de seus apóstolos. E mesmo entre os seus propagadores não havia criaturas terríveis. Por que, então, o Espiritismo seria privilegiado? Esses erros provêm quase sempre de espíritos levianos, sistemáticos ou pseudo-sábios, que se comprazem vendo editados seus devaneios e utopias pelos homens que conseguiram ludibriar, a ponto de fazê-los aceitar, de olhos fechados, tudo quanto lhes debitam em favor de alguns bons grãos em meio ao joio. Mas, como esses espíritos nem possuem o verdadeiro saber, nem a verdadeira sabedoria, não podem sustentar por muito tempo o seu papel, e sua ignorância os trai. Deus permite que escapem de suas comunicações erros tão grosseiros, coisas tão absurdas e mesmo tão ridículas, ideias nas quais as mais vulgares noções da ciência demonstram de tal maneira a sua falsidade que, ao mesmo tempo, matam o sistema e o livro. É preciso que se saiba que o espiritismo sério patrocina com satisfação e zelo toda obra feita em boas condições, venha de onde vier. Mas, por outro lado, repudia todas as publicações excêntricas. Todos os espíritas que se empenham para que a doutrina não seja comprometida devem, pois, esforçar-se para as condenar, tanto mais porque, se algumas delas são feitas de boa fé, outras podem sê-lo pelos próprios inimigos do espiritismo, tendo em vista desacreditá-lo e poder motivar acusações contra ele. Daí porque, repito, é necessário que se conheça o que ele aceita daquilo que repudia. Allan Kardec, Viagem Espírita em 1862. Muitas comunicações nos foram enviadas por diferentes grupos, já pedindo conselho e julgamento de suas tendências, já como umas poucas, na esperança de publicação na revista. Todas nos foram mandadas com a faculdade de dispormos das mesmas como melhor entendêssemos para o bem da causa. Fizemos o seu exame e classificação. E não fiquem admirados da impossibilidade de publicá-las todas, quando souberem que além das já publicadas, há mais de 3.600 que, por si sós, teriam absorvido 5 anos completos da revista, sem contar um certo número de manuscritos mais ou menos volumosos, dos quais falaremos adiante. A súmula desse exame nos fornecerá tema para algumas reflexões, que cada um poderá aproveitar. Aplicando estes princípios de ecletismo às comunicações que nos enviaram, diremos que em 3.600 há mais de 3.000 que são de uma moralidade irreprochável e excelentes como fundo, mas que desse número não há 300 para publicidade e apenas 100 de um mérito inconteste. Considerando-se que essas comunicações vieram de muitos pontos diferentes, inferimos que a proporção deve ser mais ou menos geral. Por aí pode-se julgar da necessidade de não publicar inconsideradamente tudo quanto vem dos espíritos.
se quisermos atingir o objetivo a que nos propomos, tanto do ponto de vista material quanto do efeito moral e da opinião que os diferentes possam fazer do Espiritismo. Resta-nos dizer algumas palavras sobre os manuscritos ou trabalhos de fôlego que nos mandaram, entre os quais, de 30, encontramos 5 ou 6 de real valor. No mundo invisível, como na terra, não faltam escritores, mas os bons são raros. É sobretudo em semelhante caso que um exame escrupuloso se torna necessário se não nos quisermos expor a aprender às nossas custas. Além do mais, é o melhor meio de afastar os espíritos presunçosos e pseudo-sábios, que invariavelmente se retiram quando não encontram instrumentos dóceis a quem façam aceitar suas palavras como artigos de fé. A intromissão desses espíritos nas comunicações é, e isto é um fato conhecido, o maior escolho do espiritismo. Todas as precauções são poucas para evitar as publicações lamentáveis. Em tais casos, mais vale pecar por excesso de prudência no interesse da causa. Allan Kardec, Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, maio de 1863. Não se deve julgar da qualidade do espírito pela forma material, nem pela correção do estilo. É preciso sondar-lhe o íntimo, analisar-lhe as palavras, pesá-las friamente, maduramente e sem prevenção. Qualquer ofensa à lógica, à razão e à ponderação não pode deixar dúvida sobre a sua procedência, seja qual for o nome com que se ostente o espírito. Allan Kardec, O Livro dos Médiuns ou Guia dos Médiuns e dos Evocadores. Estes são pequenos resumos de alertas feitos pelo codificador do Espiritismo. Sugerimos que você procure ler os textos na fonte e na íntegra. E então, aquele livro que você leu, de fato pode receber o selo de espírita? Ou será que você ainda não possui o conhecimento necessário para avaliá-lo e o aceitou como sendo uma obra espírita, assim, de bom grado? O que, aliás, o Espiritismo definitivamente orienta que não seja feito. Se você ainda não estuda o Espiritismo, o convidamos neste momento. Estude Allan Kardec. Nosso abraço de hoje vai para os nossos ouvintes da Alemanha, que nos escutam dos estados de Hessen, Baviera, Turíngia, Renânia do Norte, Westfália e da belíssima capital Berlim. Nossos mais sinceros agradecimentos por vossa audiência. Continuem conosco. KardecCast. O Espiritismo, a vida e você.